Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a essa live sobre economia criativa, como vencer essa crise ou como uma alternativa para a crise. Mas a gente já vai falar sobre o que é economia criativa, o que é a crise e uma e outra. Então, para isso, eu quero convidar, temos aqui uma convidada muito especial, é a Maricília Volpato. Ela é mestre em inovação e trabalha já há vários anos, mais ou menos uns 20 anos, sobre implantação de núcleo de inovação, sobre gestão de projetos, inovação aberta, cultura da inovação. Ela implantou um núcleo de inovação tecnológica, concepção, implantação da política de propriedade pública do Senai Paraná, coordenou também e coordena ainda vários concursos na área de inovação para empresas, inovação aberta, tem resultados aí alinhados com a educação, inclusive é professora dos nossos cursos de especialização em arquitetura. Então, boa noite, professora Maricília. Boa noite, professora Gisele. Estou imensamente agradecida pelo convite. É uma honra estar participando aqui e poder compartilhar um pouquinho desses anos de experiência com os nossos alunos, para que eles expandam cada vez mais suas perspectivas, enfim. E economia criativa é um tema bem interessante, por mais que eu tenha uma vasta experiência em inovação, mas por trás da inovação tem criatividade, e aí vocês vão entender por que economia criativa e criatividade estão diretamente relacionadas. Eu vou dar uma boa noite aqui para algumas pessoas. Tá bom? Temos aqui o Álvaro, do Polo de Juí, do Rio Grande do Sul, Cláudia, Eduardo, Opa, Mariana, Elisângela, de Porto Alegre. Temos também a presença aqui do Eduardo, né? Então, o Eduardo já comenta, boa noite, a crise em todo lugar no Brasil e no mundo. Rosângela, do Polo SIC de Curitiba, o Braulino também está presente, Fernanda Torres, e o pessoal vai chegando. muito bem, E sejam bem-vindos. E a eu, gente vai fazer uma discussão, eu não sei tudo, acho que a gente pode junto construir também, né, uma solução para essa crise, né? Eu tenho alguns conceitos, eu vou compartilhar com vocês algumas experiências aí e perspectivas, né? Eu acho que agora o que a gente mais precisa nesse momento é de perspectivas para um futuro que se coloca incerto, enfim, mas né, vamos ver o que temos para hoje, né? então, vou te fazer uma proposta. Então, vamos começar pelo nosso tema, que diz Uhum, economia criativa e tem crise também no nosso tá tema. bom, tá bom. Então, vamos definir, né, conceituar muito Tá. rapidamente o que é E economia por que é criativa importante? e essa Uhum, relação, né, esse tá. impacto da economia criativa para a crise. Então tem o conceito da economia criativa, ele é um conceito muito novo, muito recente, né? Ele é um conceito aí que data aí, ele tomou força mundialmente no final da década de 90, mais ou menos em 97, no Reino Unido, ainda com o governo do Tony Blair, e ele vem para uma alternativa da crise que aquele país estava vivendo naquela época, que era a desindustrialização do país em decorrência do avanço das empresas e da economia asiática, principalmente chinesa. Então, as empresas foram avançando e aí essa desindustrialização aconteceu naturalmente. E aí o governo olhou internamente para dentro do país e pensou, mas como que eu posso continuar crescendo? Como que o meu PIB vai continuar crescendo se eu não tenho mais o fator produtivo, as indústrias? Então ele olha para a riqueza que ele tem dentro do país, que é a indústria criativa, né? Mas até um pouquinho, né? Tony Blair torna isso, né? O Reino Unido torna isso mundialmente conhecido e leva esse conceito para todos os países. Mas um pouquinho antes, lá no começo da década de 90 e 94, já a Austrália foi um dos primeiros países, então, a pensar
nesse modelo econômico, né? Como que eu vou incentivar, como que eu vou crescer através da indústria criativa? Incentivando as artes, e as artes aí, tanto cinema, teatro, atraindo pessoas para o país, né? Através da educação, através da sua cultura, e a gente pode ver que hoje, né, a Austrália é um dos países continentes que as pessoas mais pensam, né, que é interessante viver, que tem uma qualidade de vida. Então, como eu falei para vocês, é um conceito muito novo, né? E por quê? E ele surge justamente como uma alternativa da crise. Mas o que é economia criativa, né? E esse é um conceito muito interessante porque ela trabalha com o intangível das pessoas. É o que é nosso, é o que é da criatividade. Economicamente falando, se você pensar em economia, você só trabalha com recursos tangíveis, o que são o petróleo, a terra, a produção e etc. Quando você trabalha com a economia criativa, você trabalha com o intangível. Então, a gente faz uma conta muito legal para você definir bem. Economia normal, você tem uma maçã, outra maçã, você tem duas maçãs. O teu recurso é limitado. Quando você trabalha com a economia criativa, você tem uma criatividade, duas criatividades. Um cérebro, outro cérebro. E você tem como resultado o quê? Infinitas possibilidades. Então, esse é o conceito que a gente quer trazer, né? Que quando a gente trabalha com a criatividade, nada limita a gente. E é isso que a economia traz pra gente. E daí pensando assim, mas como assim? Mas eu não vou ao teatro, mas eu não vou ao cinema, mas como é que eu produzo, como é que eu consumo isso? Se a gente pensar na nossa rotina diária, vamos pensar assim, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, todas as suas ações está embutido por detrás o conceito de economia criativa. Ela age com você. Vamos pensar assim, ó, de manhã, a hora que você acorda, você vai tomar o seu café, que foi feito numa cafeteira, que foi desenvolvida por um design, que tem a questão estética e a questão da funcionalidade, certo? A economia criativa está aí, está no design. Aí você vai, toma o seu banho, enfim, vai se vestir. Você vai colocar a sua roupa, que foi desenvolvida pela indústria de moda, que por detrás estão todos os estilistas para o desenvolvimento. Você vai para o seu trabalho, você vai no carro, que também foi pensado no design. Você senta no seu sofá, você vai almoçar e depois você vai interagir junto com seus filhos, fazer um jogo eletrônico, que por detrás tem toda a criatividade para desenvolvimento de desenho, etc. E no final da noite você vai ao teatro, vai ao cinema, enfim, vai ler um livro. Ou seja, você passou o seu dia, a sua rotina, e você consumiu todos os produtos de uma linha da economia criativa. A gente não se dá conta do que está por detrás disso. A gente não se dá conta que por detrás de tudo que a gente consome, existe o conceito de criatividade por detrás. E é isso que é valorizado. E é isso que a economia criativa valoriza. Só para contextualizar, né? Também já falei demais. Se alguém quiser já fazer uma pergunta, mas para vocês entenderem de onde surgiu a importância disso, certo? E que a gente naturalmente consome isso. A gente só precisa valorizar os nossos países, enfim, os países, os governantes precisam valorizar isso e ver onde é que está o seu potencial. Agora sim, temos uma pergunta que tem a ver com o nosso momento atual, que é o Covid. E o que a gente pode... Uma pergunta aqui do Eduardo, na verdade ele pergunta assim, o que vocês me dizem do Covid-19? Mas eu acredito que essa pergunta ela está relacionada com a economia criativa. Porque nós temos, então, essa questão da criatividade, temos os produtos, temos o consumo, exatamente. E, ao mesmo tempo, temos essa redução desse consumo, né? Que é o... Mais ou menos também, né? Porque não é porque nós estamos em casa que nós deixamos de consumir. Porque, às vezes, esses produtos, eles não são necessariamente concretos, né? Não são materiais. Esses produtos, eles são e podem ser também imateriais, porque a criatividade ela trabalha com isso, né? Com a questão da imaterialidade, dos serviços, enfim. Então aí eu já fui dando já fui afunilando um pouquinho, mas eu acredito mas que é exatamente sentido, isso, né?
Vamos pensar no Covid. Covid, ele realmente ele é uma incógnita para a área da saúde, e aí a minha formação de base é economista, e quando eu penso no contexto econômico, ele agride um pouco, com certeza, né? Ele vai, a mão da recessão vai destruir, e eu acho que ele vai destruir as nossas formas de pensar, de produzir e consumir. Isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que a gente vai mudar o nosso conceito de tanto de produção quanto de consumo. Se você pensar, você acabou de dizer agora, né? Mesmo em casa, confinados e etc., se você liga a sua TV e vai para um filme de Netflix, por detrás tem toda a indústria criativa por detrás, né? Não tem o que falar. Então, ela tá inerente no nosso dia a dia. E né? já que você falou em TV, né, mas não necessariamente a publicidade, a propaganda, ela nem sempre está somente na TV, e não está Sim, mesmo, né? Está em vários ambientes. Justamente a pergunta da Fernanda Torres, que é se é possível ligar a publicidade e a propaganda com a economia criativa. Sim, ela é sim, tanto é que no Reino Unido, lá quando iniciou, um dos principais, eles fizeram todo o levantamento, né, vamos fazer um levantamento de tudo que é economia criativa. E um dos setores que mais se destacava era a publicidade e propaganda, né, porque você precisa desse material intangível, que é a sua criatividade, para você poder desenvolver alguma coisa tangível. Então, ela entra dentro do segmento da economia criativa, sim, né? Mas eu queria voltar um pouquinho, eu queria voltar um pouquinho aqui sobre a pergunta do Covid, né? Como isso vai impactar na economia. Então, a economia criativa, ela vinha sendo até pensada pelos nossos governantes aí, e estruturada, né, pensando em Brasil, ela vinha sendo, assim, é um setor da economia que a gente tem que investir porque eles dão bons resultados. E eu tenho um dado aqui do BNDES, que ele diz, de 2015, né, posso considerar um dado ainda recente, que em 2015 a economia criativa movimentou no país, no Brasil, 2,64% do PIB total gerado. Isso fez o percentual. Eles tinham uma projeção para 2015, certo? Para isso chegar até 2021, a projeção deles era em torno de 4,6% de todo o PIB gerado no país ia estar relacionado à economia criativa. Então, eles vinham trabalhando fortemente nisso. E o BNDES tem linhas de financiamento, inclusive, para comprar insumos da economia criativa, né? Um dos exemplos é o cartão BNDES, indústrias que tem, eles podem comprar serviço de design, serviço de publicidade, propaganda, etc., para alavancar o seu negócio. Então, o governo, ele vinha nessa linha, né, da economia criativa, como ela ia sendo, sim, um grande investimento e ia dar grandes resultados em 2001. Agora, como que isso na crise pode se resolver, né? Como que o Covid pode interferir e a gente pode criar novas perspectivas, né? Cada país, cada localidade, cada cidade, cada bairro, ele tem uma identidade própria. E o importante é tentar entender qual é essa identidade. O que você se destaca em termos de criatividade, para daí alavancar o seu negócio, né? É um olhar muito mais endógeno do que a gente tem como característica nossa, como culturalmente nosso, como a gente usufrui da criatividade, do que exógeno, olhar para fora, certo? Então, um outro exemplo que eu adoro também falar é da indústria cinematográfica. A gente sempre acha que a indústria de Hollywood é a maior indústria de cinema mundial, etc. Não. As duas principais indústrias cinematográficas do mundo é a da Índia, que é a Bollywood, né? E a da Nigéria, que é a Nollywood. São indústrias cinematográficas, obviamente, na Nigéria, eles produzem muito internamente para eles, né? Relatando a cultura, os aspectos, como eles vivem, até em termos de educação. Mas eles geram para mais de 800 mil empregos com a indústria cinematográfica. A Índia também cresceu absurdamente.
Quem não assistiu Quem Quer Ser um Milionário, assista, é uma referência, né, da indústria de Bollywood, que eles chamam, e ele tem características próprias. Então, assim, é uma indústria, né, cinematográfica que tem uma característica própria que relata a cultura deles e que está o quê? Vendendo essa cultura, essa criatividade para o resto do mundo. Porque todo mundo também gostaria de entender. Então, quando eu falo desse olhar endógeno, é olhar para dentro de você, olhar para dentro da sua localidade, do seu país, o que você tem, que você pode transformar isso num produto comercializado. E no Brasil, que é um país enorme, isso Exatamente. Pode acontecer, pode nascer de cada região, pode nascer de cada cidade. Exatamente. Porque cada uma tem a sua característica, as suas artes, a sua economia criativa. É sua economia criativa. Se a gente pensar no Rio de Janeiro, vamos pensar no carnaval carioca. Se a gente for pensar no Amazonas, né? Já tem a festa que eles têm no metade do ano, que também retrata bastante a cultura deles. E eles vendem o quê? Para o mundo inteiro. O Carnaval do Rio, eles vendem para o mundo inteiro. Lá na Amazônia, eles vendem para o mundo inteiro. Então, assim, claro, a gente está dando exemplos de sucesso, mas, assim, é o olhar, né? Como é que eu posso pegar essa economia, esse conceito de economia criativa, endogenamente, olhar para a minha localidade e ver o que eu tenho que eu posso vender, né? Então, a gente tem os vários exemplos, que são a indústria de peixe do Mato Grosso, que utiliza os resíduos do peixe, né, para fazer bolsa, casacos, modas, enfim. Você está utilizando de um produto, mas você está adicionando a criatividade e está o quê? Exportando isso, exportando essa indústria criativa. Né? Bom, aí você comentou sobre esse exemplo, vou pegar esse exemplo da Bolsa, né? Uhum. Aí tem um comentário do Anderson que ele é um comentário muito bom, porque inclusive ele questiona a questão do consumo, né? Uhum. E ele fala o seguinte, que é bom salientar, o Anderson Barbosa, é bom salientar que a economia criativa não tem a ver com o aumento do consumo. E ele está defendendo ali a área dele, né, que são os estudos em educação ambiental. Aí a gente pode também fazer uma relação muito intrínseca entre economia criativa e sustentabilidade, ou educação ambiental. Exatamente. Porque aí se a gente for, vamos pegar lá Anderson, né? Isso. Anderson, vamos pegar lá o conceito de economia, Anderson, lá nos primórdios, né? Que é o que é o estudo da economia? O que a economia estuda, né? Ele basicamente é assim: os recursos são escassos, entra na área ambiental, e a gente tem todos os recursos nossos são limitados, porque o planeta é limitado, então tudo é limitado, então os recursos são escassos, esse é o conceito, mas as nossas necessidades são o quê? Ilimitadas, né? Então essa grande contradição é que move a economia, né? Todos os estudos. Quando a gente trabalha aí já com a economia criativa, a gente está dizendo o seguinte, que não existe a economia criativa não tem um recurso limitado, né? Então a gente pode produzir porque o recurso é a nossa criatividade. Obviamente, para a gente colocar essa criatividade funcionar, você precisa produzir alguma coisa. Mas se você pensar em termos de em recursos naturais, ela utiliza muito menos recursos naturais do que a economia tradicional, vamos dizer assim. Né? Essa é a grande sacada da economia criativa. E aí, só voltando um pouquinho, né, a gente não tem como fugir da nossa realidade, que é o Covid. Aí tem uma pergunta do Flávio Barreiros, que um comentário, e né, ele está questionando algumas coisas. Ele fala o seguinte, que já há sinais de que a preservação do meio ambiente pode evitar novos desastres naturais no futuro, entendendo aí o surto do Covid-19 como desastre natural, pois possivelmente veio de exploração errada de um animal silvestre, enfim, tem relação com o meio ambiente, né? Por outro lado,
tem o confinamento humano que tem dado um fôlego para o meio ambiente. A gente pode até ver exemplo de Veneza, né? Em que a água está límpida e com peixes. Então, esse é um exemplo. Esse fôlego para o meio ambiente, o fôlego para o planeta, ele é vamos dizer assim, se a gente for falar impactos negativos e positivos, esse do Covid, esse é um impacto positivo. Um impacto para o meio ambiente, com certeza foi um impacto positivo. Tem algumas imagens de satélite da China, porque a China é um dos países mais poluídos, né? E quando eles estavam em confinamento, aqui, vamos falar assim, né? Essa imagem de satélite era vermelho, que indicava o quê? Altos índices de poluição, né? E com o confinamento, esses índices de poluição, ele diminui bastante, porque a atividade industrial diminui bastante, né? E talvez é isso que tenha que se repensar mesmo. O planeta já estava clamando, né? Os estudos ambientais aí já estavam clamando por isso. A gente precisa frear, a gente precisa encontrar uma alternativa para diminuir o impacto ambiental. E a gente viu que se a hora que você diminui a produção industrial, você também diminui esse impacto. Será que a economia criativa não pode ser uma alternativa para isso, né? Eu acho que pensar que não é só naquele modelo tradicional de extração, produção e consumo, né? Mas pensar um novo modelo de consumo. E quando lá no início da minha fala, eu acho, né, uma opinião minha, que depois disso a gente vai mudar os nossos conceitos de consumo, com certeza a gente vai pensar nisso também, né? O que importa, o que não importa. Então, quando você pensa, né, a economia criativa como uma alternativa da crise para você continuar, ainda o nosso modelo é assim, você precisa produzir alguma coisa, vender, né, e ter uma relação de trabalho para continuar, né, a relação de produção e consumo. Mas será que a economia criativa não é uma alternativa para o meio ambiente, para esse novo modelo de consumo que tá gerando? Por que não investir mais em artes? Por que não investir mais em teatro? Por que não investir mais na cultura? Exatamente. Não é porque fotografia. assim, exatamente. Não é, e isso não é só para pessoas cultas. Não, agora tem que pensar racionalmente. Pensa numa peça de teatro. O que está por detrás dessa peça de teatro? Gera muitos empregos. A mesma coisa que a gente tem para uma economia tradicional, que a gente chama a cadeia de produção, né? Se você pensar na indústria automobilística, né? Você tem o aço, você tem o parafuso, você tem o plástico, você tem uma cadeia, certo? O que a gente precisa pensar é a cadeia produtiva da indústria criativa. O que está por detrás disso? Gerando emprego, né? Gerando produtos que não têm impactos ambientais tão agressivos, né? Então, assim, é pensar esse modelo. Qual é a cadeia produtiva de uma indústria criativa, né? E muito embora as pessoas vão continuar consumindo, porque a gente precisa consumir, né? Mas a gente pode consumir outro modelo, outras formas. As nossas roupas, elas precisam, se a gente for pensar na indústria, a indústria da moda é uma indústria muito poluente, né? Embora ela tenha a questão da criatividade acentuada pelos designs, mas aí vou falar um pouquinho da minha veia inovação, mas a gente não pode trabalhar com novas perspectivas de tecido, de novos materiais que não poluam tanto, descartes. Muitas coisas já têm sido feitas, estão sendo feitas a partir de pensamentos criativos, de buscar essa alternativa para isso, né? Exatamente. O próprio Luiz Mauro, ele comenta que com esses acontecimentos atuais não seria hora de investir em políticas de diminuir o consumo e mais educação para a população, né? Como fizeram, por exemplo, com o consumo de cigarro. Então, é aquilo que a gente fala, que é um consumo consciente. A gente pode abordar essa questão da economia criativa de uma maneira consciente com relação a nós mesmos, primeiro, né? A nós mesmos, com relação às pessoas que estão no nosso entorno e com relação ao meio ambiente. Porque aí a gente alinha toda essa cadeia, né? Essa cadeia produtiva, que não necessariamente o produtivo significa que vai ter um produto em si, pode ser um serviço. Se a gente for parar para pensar, as indústrias
Indústrias de Criatividade de Base Tecnológica, são a ICBT. Elas são indústrias basicamente de games, né, que entra nesse mundo dos games, e até produção de filmes, que são as animações que são feitas tudo por computador e etc. Se você pensar, indústria criativa de base tecnológica, você tem a cadeia produtiva tem muito pouco impacto, e a gente consome isso, porque você consome o cinema, porque você consome o teatro, porque você consome os games, né, de todos os dias. Então, essa relação, obviamente, de consumo, talvez, se você for pensar numa coisa mais filosófica, Gisele, muito mais ser do que ter, né? Você se alimentar muito mais de perspectivas culturais, etc., do que, né, só possuir coisas materiais. A gente pode estar nessa linha também, né? Porque ela também chega a esse ponto. Se a gente quiser, a gente também pode abordar, pensar por essa perspectiva. E é mesmo. Quando eu falo que a gente vai repensar o nosso modelo de consumo, eu faço uma pergunta para você e para os nossos participantes, eu estava pensando assim, ouvintes, né, participantes. Pense nesses dias de confinamento. Assim. Eu fiz essa análise hoje. Eu consumi nada. E não me fez falta comprar nada. Eu consumi alimentos. Foi a única coisa que eu comprei em 20 dias. E eu fiquei pensando, mas eu não senti falta de nada, né? Então, por isso que eu acho que a gente vai mudar, porque esse confinamento também serve para isso. Ok, eu consigo viver com o que eu tenho, né? Ok, eu consigo viver com menos. Ok, eu não preciso consumir produtos o tempo todo. Muito embora o pessoal diz que a gente tem que voltar a consumir para fazer a economia girar, né? Ok, a gente tem que fazer mesmo, e a economia tem que girar, enfim, os empregos serão necessários. Mas de modo consciente, né? Enquanto consciente, né? Então, é bem nesse lado, assim. Você pensa, quanto que você consumiu? Eu acho que eu comprei um remédio de uso contínuo meu e supermercado, só, não consumi mais nada. Você? Eu consumi muito pouco também. Você falou, eu consumi. Você falou de gamificação e me veio educação na cabeça. Porque às vezes essas estratégias de gamificação, temos aqui um participante também da música, temos artes visuais, enfim, ótimo. Todas esses componentes da economia criativa, eles ajudam, inclusive, na nossa evolução. Então, não necessariamente que a gente tem que consumir algo, a gente pode consumir porque gosta, mas ele alimenta a alma também. Sim, e eu acho que, né, quando você me falou assim, o que você consumiu, talvez eu tenha consumido muito mais elementos para a minha alma do que para o meu físico. E aí a economia criativa está totalmente alinhada com isso. E aí, a pergunta agora, em termos de produto eu não consumi nada, mas em termos de economia criativa, o que eu consumi? Né? Eu assisti algumas séries, eu li uns livros, eu fiz algumas aulas, estou fazendo alguns cursos online, que não deixa de ser economia criativa, porque você precisa desenvolver o software, você precisa desenvolver todo o design, toda a atração. Então, assim, eu acho que esse é o momento, né? Nesse momento de Covid. O teu consumo, ele foi relacionado à economia criativa, e mesmo assim, a roupa que eu estou vestida hoje, ela é fruto de um design, de um cara que criou e pensou. Mas eu consumo ela, né, bastante tempo. Mas eu não precisei comprar nada agora. Mas a economia criativa eu tenho consumido todos os dias, constantemente dentro da minha casa. Aí o Sandoli falou o seguinte, que ela consumiu pela internet livros e até materiais de construção, né? Que foi a pergunta que a gente fez. Eu queria voltar um pouquinho, voltar aqui nas questões, né? Porque para você voltar. O comentário aqui do professor Fábio, ele parabeniza a participação, uma temática muito importante. Ele é da área de neurociências. Muito bem, para ajudar a gente a pensar isso. E ele não escreveu isso, mas eu sei. Então ele pediu para falar um pouquinho sobre o efeito da criatividade sobre o bem-estar das pessoas, em particular nesse momento de restrição de estresse,
porque tem muitas pessoas que nesse período de confinamento acabou desenvolvendo ou algumas habilidades. exatamente, desenvolvendo algumas coisas, inclusive o estresse, né? Porque não Uhum. estavam talvez preparados para esse isolamento social. Então, aí nesse caso, né, como que a criatividade ela pode ajudar ou pode contribuir positivamente no bem-estar das pessoas? Essa é uma pergunta bem interessante, porque essa também foi uma análise que eu fiz recentemente. Vejo que esse período de isolamento tem me feito fazer várias análises, né, sobre o meu. Eu acho que não só mim, Que é muito bom. Todo mundo está fazendo essa análise, né? Mas assim, como que eu uso a minha criatividade? Eu conversando aqui e compartilhando com vocês, com a minha vizinha, ela é uma pessoa, enfim, ela dá psicanálise, mas ela sempre foi uma pessoa criativa, enfim, mas ela não tinha muito tempo para extravasar isso. E ela estava ficando nervosa com isso, né? Aí, sábado, domingo, acho que ela resolveu pintar os gatos, enfim. Aí ela comentou comigo, eu descobri que eu gosto de pintar. Eu não sabia que eu gostava, né? Então, assim, o que as pessoas têm feito? Eu, por exemplo, né, tenho montado quebra-cabeça, tenho pintado, tenho costurado pela internet, porque, assim, você busca na tua criatividade alguma coisa que você precisa fazer para extravasar isso, né? Mas veja bem, você quer algo, né? Não, é já usar de alguma forma, fazer alguma coisa diferente, vamos criar, vamos misturar, vamos isso. Então, quanto mais você usar esse teu, aquilo que eu falei do conceito, né? Um cérebro criativo, mas outro cérebro criativo, infinitas possibilidades, mais você vai se sentir que você está fazendo algo por você mesmo, né? Então é muito mais esse sentido de você ver, de se perceber o que de criativo você pode fazer, né? O que de criativo te ajudaria nesse momento para aliviar. E às vezes até montar um quebra-cabeça com aqui os quebra-cabeças gigantes de 2.000 peças, que são todos iguais. Até montar um quebra-cabeça, ele pode te fazer a extravasar esse estresse e pôr em atividades, as tuas funções criativas, que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? Exatamente. Esse é o momento para colocar mãos à massa. E aí isso acaba ajudando em outros setores da vida, né? Então acaba criando, né? Utilizando um escape, alguma coisa nesse sentido, mas a criatividade também ela vai ser utilizada no trabalho, vai ser utilizada no dia a dia. Então, acaba melhorando essa habilidade como um todo, né? Exatamente. É um momento de você fazer a gente diz, esses exercícios que as empresas, né, se você for pensar no background das empresas, têm buscado cada vez mais oficinas de criatividade, técnicas de criatividade, porque naturalmente, né, a gente é criativo em certo ponto. Você pode desenvolver mais, você pode desenvolver menos essa habilidade de buscar soluções alternativas criativas, né, para a resolução de um problema, pode ser no seu dia a dia, pode ser no pintar um quadro, pode ser na culinária, pode ser até mesmo trocar o móvel de lugar para ver se fica melhor daquela forma, se resolve o teu problema. Então, eu acho que esse momento te permite fazer esses vários exercícios e quando você voltar à normalidade, né, você já voltar aí com a tua criatividade mais a todo vapor, assim, digamos, né? Eu acho que as pessoas vão voltar mais criativas, será que não, acho gente? Que sim, eu acho que vão voltar mais criativas, né? Ó, tem uma pergunta de um aluno aqui da pós de arquitetura de interiores, o Leandro. Ele levanta um outro ponto, né? De como solucionar a ideia dos produtos com vida útil programado, que é uma das condições para a indústria, o comércio tradicional de sobrevivência. Ele fala que ele não sabe se essas condições de produção se encaixam na economia criativa e como ela poderia ajudar com esse ciclo. Vamos pegar o exemplo do design, né? O design é uma coisa muito interessante, porque ele tem a função estética e tem a funcionalidade, você ali as duas coisas, né?
Então, se você pegar, por exemplo, a cadeira toné. Você lembra da cadeira toné? Aquela cadeira que é de palhinha, que é uma cadeira famosa, que é um elemento do design famoso. Ele foi patenteado, tem uma questão de propriedade intelectual aí, né? Enfim, esse é um elemento da economia criativa que ele não tem fim, mas ele não tem fim pelo design, você entendeu? A criatividade impôs para ele, a questão, ela é ad eterna. Então, você ter uma cadeira toné, claro, tem já tem os seguidores, né? Para você ter uma cadeira toné é uma marca registrada. Então, a economia criativa, ela não tem o fim nela mesma. Então, ele é perene, ela continua, certo? Precisa se reinventar? Precisa. Hoje, se você vê a cadeira toné, que está em escala de... Tem várias formas diferentes, mas é sempre ou baseado ou inspirado na cadeira toné, ou na mesa tulipa. Lembra da mesa tulipa? Também é um design do final do século XVIII. Né? E ok, agora virou escala industrial, tem várias formas, então assim, ele tem uma perenidade, se a gente for pensar. Vamos pensar na cafeteira, que eu usei como exemplo. A cafeteira já foi futurista, ela nasceu com aquela função de fazer o café, né? Ela já nasceu futurista, ela já nasceu de tudo quanto era, e já voltou. Hoje ela voltou para o quê, né? Hoje ela volta para o modelo de design lá de antigamente, que são as formas mais arredondadas, enfim. Então, quando a gente pensa na economia criativa, enquanto design, né, enquanto desenho, etc., ele tem uma certa perenidade, né? Agora, enquanto produto, vida útil, aí já é outra, é diferente, né? É o descartável, é o que acaba, é o que dá fim, é o que precisa consumir de novo. E muitas vezes o design ele é utilizado justamente para você continuar consumindo, né? Veja bem, um carro. Pega um exemplo de um carro que é o mesmo carro, a cada 3 anos ele muda de modelo. O design dele mudou. Ano a ano, algum. Ou se não, ano a ano, né? Por quê? Você precisa voltar a consumir, a reinventar, através do design você reinventa um novo modelo e você continua fazendo se consumir. Então, quando a economia criativa, ela vai sempre ativar isso, ela vai se reinventar, enfim, ele é uma certa perenidade. O produto em si é que daí tem que pensar, né? Agora, eu não sei se ele falou um pouco da questão da engenharia reversa, de como é que ficaria o fim desses produtos, enfim, não sei se respondi a pergunta dele. Diga-nos se nós respondemos. Eu estou sempre falando pela perspectiva da economia criativa, sim, né? Sim. Bom, tem vários comentários aqui, né, com relação a Mariana Santos Reis falou o seguinte, né, que com a mente ocupada assim descobrimos o que gostamos e temos novas experiências. Exatamente. E aí a Ingrid comenta que mente vazia nessas horas é ruim demais. O importante é se organizar e pensar no que podemos fazer melhor. Olha, Ingrid, que comentário bacana esse seu, hein? Esse é. O que a gente pode fazer melhor? Né? O que a gente já faz, o que a gente pode fazer melhor? E aí você utiliza o quê? O elemento criativo. É isso, né? Porque aí, indo para o lado menos do ter e mais do ser, é o que a gente pode fazer melhor para nós, para o entorno e para o mundo. Porque ninguém vive sozinho. Embora nós estejamos num isolamento social, nós estamos aí numa convivência virtual. Então, nós não estamos sozinhos, né? Então, algumas pessoas, às vezes, eu ouço falar assim, não, porque eu tô sozinho, é ruim, darará, mas... E será que está mesmo? Né? Quais são os relacionamentos que se tem ou que precisam ser realinhados, né? Porque, às vezes, isso... A gente fala sobre a questão do planeta se realinhar, mas, de repente, no nosso dia a dia, a gente também precisa ressignificar algumas coisas. Mas, assim, o mais importante disso é exatamente isso, né? É pensar.
E se a gente for pensar a economia criativa como uma alternativa para a crise, né? Então, é exatamente isso. O que eu posso fazer de diferente? Né? O que eu posso fazer de diferente aqui, né? Que vai ou não me gerar renda lá na frente, que vai ou não ajudar as pessoas, que vai ou não me ajudar. O que eu posso fazer de diferente, né? Obviamente, estou falando de economia, estou falando produção e consumo, né? Mas outro tipo de produção e consumo, né? A produção e consumo de infinitas possibilidades. É isso que a gente tem que imaginar. Essas infinitas possibilidades. E olhar para dentro da gente, que a gente tem a principal matéria-prima nossa, que é o nosso cérebro, é a nossa criatividade. Essa é a nossa matéria-prima. E que ela é inesgotável, né? Você e os teus alunos juntos temos certeza que a gente pode ser muito criativo, né? Inclusive tem a ver com o que a Laiane Tavares, que é aluna de gestão comercial, ela pergunta e, na verdade, a gente já respondeu um pouco isso, mas pode ainda, para ir já finalizando aqui, né? Uhum. Já está acabando. Mas temos aqui mais algumas perguntinhas e fiquem à vontade ainda para comentar. Ela fala o seguinte, ela pergunta, né? Quais são as estratégias da economia criativa para que a gente possa desenvolver e implementar, para que não sejamos abalados? E aí tinha uma outra pergunta ali em cima também, que eu já vou unir as duas, que é com relação à concorrência. Como que fica nesse processo, nessa atualidade, e como que a economia criativa ela pode contribuir nesse ambiente de concorrência, nesse ambiente de abalo, porque inevitavelmente grande parte das pessoas serão abaladas com essa crise. Então, quando você fala ali, né, a concorrência ela vai existir sempre, certo? E ela até nos impulsiona isso. E o que ela impulsiona? Ela impulsiona para que a gente busque alternativas, busque soluções, lance mão da nossa criatividade, para daí, enfim, buscar alternativas para, ok, a concorrência vai estar ali do lado, mas eu vou ser a pessoa que vou abrir caminhos, né? Que vou liderar o processo e depois outros virão atrás de mim. Então, assim, ele é muito... Eu acho que ela também comenta a questão de como implementar isso, né? Então, assim, a ideia, as questões de economia criativa e os segmentos da economia criativa que vão aí, né, desde o patrimônio, artes, as mídias sociais, design, enfim, é você pensar modelos de negócio, né, dessa área. O que eu posso fazer dentro desse espectro, né, de ações que tem a economia criativa para montar um negócio, para gerar um negócio, que eu possa desenvolver um produto e que eu possa vender esse produto. Então, ele está muito mais de você olhar o seu entorno, o que você tem no seu meio, o que é importante, o que está se colocando como uma alternativa, né? E como é que eu posso, a partir disso, fazer um modelo de negócio, ter um negócio a partir disso. E pode ser, gente, desde a peça de teatro do bairro, que vai fazer apresentações na praça, enfim, o que você pode fazer, né? O que você tem na sua realidade, o que você tem na mão, que você não precisa de muitos recursos, a não ser sua criatividade, inicialmente, para produzir e colocar para consumo isso, né? Não sei se eu respondi a pergunta dela, mas acho que era mais ou menos isso, né? E até o Rony complementa, que às vezes é até oferecer algo que já tem no mercado, mas de uma maneira diferenciada. Exatamente, gente, é o exemplo clássico, né? Quando surgiu o Uber, né? Surgiu o Uber, ok, o Uber era o que a gente chama de líder, ele foi e vários seguidores. E esses seguidores que estão vindo já estão se reinventando, oferecendo coisas novas. A coisa é a mesma, o transporte de pessoas continua o mesmo, mas ele vai fazendo diferente, ele diferencia no preço, ele diferencia no carro, ele diferencia no atendimento, onde é que ele diferencia que as pessoas vão, ok, eu tenho 5 alternativas, o que vai me levar a consumir uma dessas 5 alternativas? E aí eu acho que para finalizar, tem uma palavra que ela está sendo já utilizada há algum tempo,
Mas eu acho que nesse momento e daqui para frente vai acontecer assim muito mais presente, de uma maneira muito mais até produtiva, que é a Uhum. questão da colaboração, do trabalho colaborativo. Entendendo que a questão de desenvolvimento de um produto, de um serviço, da economia, da criatividade, enfim, Exatamente. ela é muito mais rica quando envolve a coletividade, quando envolve a colaboração, né? Tem os collabs, Uhum. tem co-criatividade, tem vários Exatamente. cos aí ultimamente, Uhum. e a gente percebe que quanto mais as pessoas discutem juntas em prol de algo maior, Olha. Aham. Aham. isso se torna cada vez mais efetivo e mais rico, mais contundente, faz mais sentido para as Uhum. pessoas. Então, eu acredito também que Exatamente. essa questão da colaboração. São, existe aí, né, e não é só a economia criativa, tem a economia colaborativa, tem a economia circular, que já pode ser material para uma outra live, e ela vem bem ao encontro disso tudo que a gente está vivendo, né? Esse novo modelo que está se instaurando de consumo, até para atender aquelas questões do nosso participante inicialmente, né? Como que a gente vai continuar consumindo e agredindo o meio ambiente da forma que a gente está agredindo? Não? Então, essas formas de pensar a economia, tá? Ela vem justamente para corroborar com isso tudo que a gente está vivendo, esse novo modelo. Porque o princípio da economia, gente, produção e consumo, produto e necessidades, vai existir sempre, porque nós somos seres humanos. A gente tem necessidades. E as nossas necessidades são ilimitadas. A gente tem necessidade de vestir, de andar, de comer, de lazer, de pentear, de maquiagem. Então, a gente tem infinitas possibilidades. Então, é esse novo modelo, esses novos modelos econômicos de pensar a economia, que estão vindo como uma alternativa. Hoje a gente falou de economia criativa, que tem como principal insumo a questão da nossa criatividade. A economia colaborativa tem um insumo também, né? Unir forças, unir conhecimento, etc. Economia circular, muito preocupada com o meio ambiente, como é que eu reutilizo esse produto, para onde é que esse produto vai. Então, são vários conceitos que estão surgindo, justamente para buscar uma alternativa para isso que a gente está vivendo. E essa live ela é interessante nesse momento porque ela vem exatamente no momento de reflexão e introspecção das pessoas, né? Porque a gente pensar sobre vários aspectos da nossa vida diariamente, né? É verdade. Bom, então vamos finalizando por aqui. Quero agradecer demais, mesmo do fundo do coração, todos os participantes aqui. Foi Ai, uma que bom. participação bem intensa. Legal. Né? No decorrer aí do tempo depois da live, a gente vai fazer alguns comentários. Uhum. E aí, quero, gente do Brasil todo, o que isso é fantástico, Muito bom. porque nós Muito bom. temos esse caminhar juntos. É até uma dos comentários aqui de uma nossa participante, né? Uhum. Que seja da forma que for, vimos que juntos somos mais fortes. E onde Exatamente. estamos agora, né, com todas essas pessoas, com você, Maricília, que quero te agradecer demais pela tua participação também. E realmente, juntos somos mais fortes. Somos. Juntos a gente consegue alternativas, consegue pensar junto, consegue pensar um novo modelo. Acho que todo mundo está preocupado, né? De passar isso tudo e o que vem depois. E o que vem depois. Né? Então, e só vai vir coisas boas, com certeza. Nem que seja uma nova forma de pensar e agir, consumir, enfim, mas vai vir coisas boas. Com certeza. Então tá bom, ficamos por aqui. Agradeço de novo. Muito Fiquem obrigada bem, também. fiquem em casa e fiquem atentos, porque temos aí uma programação de lives bem interessantes nos próximos dias, nas próximas semanas. Tá bom? Muito E eu obrigada. agradeço também o convite. Agradeço o convite. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Abração.